Fala, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química, segundo ano do ensino médio noturno, que é o professor Gustavo, e a gente vai começar hoje o nosso terceiro bimestre. Tudo bem com vocês? Bora lá, pega a sua apostila 3, bota na frente 2, módulo 33, e vamos começar a falar da química do elemento carbono, nossa terceira parte. Gente, o carbono é dureza, tem muita coisa que a gente pode falar sobre ele. Bora lá? Então, beleza. Bom, gente, vamos já começar aqui na ordem mesmo, falar sobre o módulo 33, que a gente vai falar sobre os alcanos com cadeia ramificada. Recapitulando o que são alcanos, alcanos são aquelas cadeias de hidrogênio, ou seja, moléculas orgânicas contendo apenas hidrogênio e carbono, que possuem apenas ligações simples entre elas, tá? Então, o A ali é de an, lembra da nomenclatura? Então, alcanos, então são apenas ligações simples entre elas. Vamos ver o que eles têm para a gente hoje. Radicais possuem elétron desemparelhado. Vamos dar uma olhada. Radicais são grupamentos atômicos que possuem uma ou mais valências livres, elétrons não emparelhados, ou seja, tem um elétron sobrando e ele não fez nenhuma ligação, ele está ali, como a gente diz, né, moscando, sem ter com quem se ligar. E que não podem ocorrer em liberdade, ou seja, isso não pode acontecer. Tem que ter sempre um elétron se conectando com algum outro átomo, tá? Todos apresentam no nome a terminação il ou ila, né? Vamos ver o exemplo. Então a gente tem ali, ó, metano. Se você rompe aquela ligação do hidrogênio para se ligar com esse outro hidrogênio aqui, ó, né, e produzir o H2, você vai ter um metil ou metila. E esse metil ou metila, ele pode se conectar, por exemplo, outra cadeia orgânica. Olha só que interessante. E aí você tem uma cadeia ramificada. Você vai ter a sua cadeia principal e desta cadeia principal, né, vai sair uma ramificação, como um galho de uma árvore. Você tem um tronco e do tronco saem as ramificações. Opa, dei um spoiler aqui. Pode ser mais de uma ramificação? Com certeza pode, com certeza isso vai aparecer. Olha só, outros exemplos. Então, se você tem um metil, que é uma só, você pode ter, por exemplo, um metil. A gente vai obedecer aquela mesma tabela da nomenclatura dos carbonos. Que tabela que é essa? Met, et, prop, but. Lembra, né? Então, a gente vai obedecer essa tabelinha, que é tranquila da gente lembrar, tá? Vamos lá. Eu preciso, por exemplo, quando você tem o carbono do meio, né? Ele é o radical, ou seja, ele que está faltando a ligação, eu preciso chamar ele de iso, tá bom? Quando você tem o prop, por exemplo, que são três, se é o do meio, eu chamo de isopropil. Se é um das pontas, tanto faz, você só chama de propil, porque se é o primeiro, se é o terceiro, tanto faz, é como se você estivesse olhando de trás para frente ou de frente para trás, tá? Existem outros tipos, tá? Vamos falar agora do butil. O butil pode ter até quatro. Tá complicando. Mas vamos lá, calma, tá? Tem o butil normal, que é quando tá numa das pontas. Tem o sec butil, que é quando tá um no dos meios, tá? Agora, e quando eu tenho três em linha e um, né, como se fosse uma cruz. E aí, eu vou te chamar de terc butil ou T-butil. E quando, tá? A ligação, o radical é da tá uma das pontas da cruz, eu chamo de isobutil, tá? Mas assim, eu vou falar a verdade aqui para vocês. Essa parte aparece muito pouco, tá? Mas é bom a gente ver, porque caso apareça, a gente tem que saber o que que é. Tudo bem? Vamos continuar. Virando a página 54, a gente tem nomenclatura de hidrocarbonetos com cadeia ramificada. Como que eu dou nome para isso? Nomenclatura oficial, nomenclatura e o PAC, que é a que vale para o Enem, para o vestibular, que é a que a gente tem que saber, tá? Neste caso, a gente vai aplicar algumas sub-regras, tá? Primeiro, é importante você lembrar a encontrar a cadeia principal. Você precisa aprender a saber qual é a cadeia principal. Tá, professor, e como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso contando carbonos. A maior sequência que você conseguir, e não precisa ser em linha reta,
Por exemplo, pode ser assim, ó, fazendo um L. Se tivesse, sei lá, 3 carbono aqui para baixo. Essa seria a principal. Então, a principal para a gente é a maior sequência de carbonos. Então, neste caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Essa não é. Então, tanto faz eu pegar em linha reta ou para baixo. Linha reta fica mais certinho, então por isso que eles pegaram ali em linha reta, tá bom? Achei a cadeia principal. Nomeia ela. Faz a nomenclatura dela. Então, ali você tem 5 pente. Só ligação simples. É um hidrocarboneto ou pentano. Fechou. Escreve lá. Pentano. Acabou? Não. Não acabou. Preciso falar das ramificações. Então vamos lá. As ramificações virão na frente, tá? Sempre na frente. Então escreve o pentano e na frente do pentano você vai colocar as ramificações. Vamos lá. Como que eu faço essa ramificação? Quantos carbonos tem? Escolhe uma, tanto faz. Aqui, como são iguais, a gente vai fazer uma só. Então, quantos carbonos tem aqui? Um. Então, olha lá na tabela. Met, et. Então, met. Então, um, né? Met. Como que fica o radical? Metil. Então, ou metila, você que escolhe. Agora você precisa ver onde que ela está conectada. E onde ela está conectada? No carbono. Qual? Vou ter que contar por onde eu começo, pelo mais próximo aqui, ó. Tá vendo? Não vou começar por aqui, porque tá longe, pelo mais próximo. Então, ó, 2. Então tem uma etila no 2 e uma etila no 3. E agora, o que que eu faço? Olha que mamão, olha que delícia, olha que facinho. 2,3 metila pentano. Acabou. Nossa, mas é só isso? É, né? É É só isso, tá? É tranquilo, gente, não tem muito erro, tá? Você sabendo, tem que saber a tabelinha de cor, né? A tabelinha não vai ter no vestibular, né? Então não tem muito o que fazer, tá? Tudo bem? Podemos continuar? Vamos lá. Regra dos menores números, né? Aquilo que eu estava falando, né? De você começar sempre pelo que está mais próximo. Então, olha só. 2,3. Olha eu aqui, esqueci de uma regra. Não pode, viu? Sabe? São dois, né? Então você tem que pôr o di na frente, ó. Eu frequentemente esqueço daqui, não me orgulho disso, mas acontece, tá? Você tem que pôr o di na frente sempre que você tiver dois. 3, tri, né? 4, tetras. Se for um, não precisa pôr o mono, tá? Deixa só o metil mesmo, tá bom? Ou etil, enfim, o que for, tá? Pessoal, aqui tem alguns outros exemplos. Eu vou pedir para vocês realizarem os exercícios do módulo, tá? Da página 56, e eu quero vistar isso em sala de aula. Tudo bem? Então façam, que eu quero vistar na próxima semana. Vai ser, vamos dizer assim, o modo que eu vou saber se vocês estão acompanhando ou não e se vocês têm dúvida ou não. Combinado, gente? Então, a nossa primeira aula da semana é essa, do bimestre, né? Espero que vocês gostem desse novo formato, né, pelo YouTube. E eu fico à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem lá em sala de aula. Por favor, me procurem. Por favor, tirem dúvidas, porque senão não tem como a gente saber, né? Entrar aí na cabecinha de vocês para saber se vocês estão com dúvida ou não. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra em sala de aula durante a semana. Tchau, tchau, gente. Até mais.